Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Vamos dar continuidade ao contexto que nós havíamos iniciado, que são as noções básicas sobre a equação. Nós aprendemos na aula passada sobre figuras planas, figuras não planas, né? Nós identificamos que figuras planas são figuras onde a gente vê apenas uma face dessa figura. Figuras não planas são figuras onde a gente identifica vários outros lados dessa figura. Aprendemos também como é que a gente identifica um poliedro, né? Então, nós vimos aí na nossa primeira aula algumas noções primitivas de geometria. Caso necessário, volte um pouco essa aula, reveja essa aula novamente, para que a gente possa dar seguimento aos nossos trabalhos, ok? E aí, o que é que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, né? Nós vamos investigar os blocos regulares, ou seja, figuras em terceira dimensão, né, que são poliedros, né, representados aqui abaixo, cuja forma aparece em muitas construções e objetos. Recebe o nome de bloco retangular. Então, o que é que nós vamos identificar? Nós vamos aprender, certo, a cada uma das faces dessa figura, né, as suas noções realmente primitivas, né? Então, o que é que a gente tem? Primeiro, a gente identifica que nessa dimensão aqui, nós temos o comprimento da imagem, né? O comprimento desse bloco retangular, certo? Aqui nós temos a largura dele e aqui a altura. Então, essas figuras em terceira dimensão, a gente muitas vezes trabalha com a sua área, né? E a área nada mais é do que a medida do comprimento vezes a largura vezes a altura, né? A medida do volume, a capacidade que cabe dentro dessa caixa, vamos dizer assim, tá? As faces são os lados, cada lado da figura. Veja, isso aqui é uma face, essa daqui é a face da frente, essa daqui é outra face. Então, as faces são os lados da figura, ok? Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. É o encontro dessa imagem, certo? E as arestas são as retas de cada um deles. Então, isso aqui é uma aresta, isso aqui é outra, tá certo? Então, a gente tem várias informações. Então, eu preciso saber o que são os vértices. Os vértices é como se nós tivéssemos pontinhos aqui que unem essas arestas, tá? Vamos nomear parte desse bloco retangular. Apanhe uma caixa de fósforo, né? Você pode pegar aí uma caixa de fósforo e vai facilitar a sua compreensão. Elas têm a forma de um bloco retangular. O bloco retangular possui três dimensões: comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. E aí ele pede para que você identifique na caixa de fósforo qual é a medida do comprimento, da largura e da altura. Então, obviamente, isso vai depender do tamanho da caixa de fósforo utilizada na sua casa e essas dimensões vão diferenciar-se uma das outras. Então, aqui a gente tem uma caixa de fósforo padrão, onde a gente tem aqui, ó, faces, isso aqui seria uma aresta, né? Esse daqui seria um vértice, dois, três, e assim sucessivamente. O bloco retangular possui seis faces. Uma, duas lá atrás, três, quatro, cinco, seis. Você precisa também aprender a identificar as faces que ficam escondidas, né? A gente precisa contar todas essas faces. Então, se eu tenho uma face desse lado, eu vou ter outra do outro. Se eu tenho a face de cima, eu também vou ter a face de baixo. Se eu tenho a face desse lado, eu vou ter a outra do outro lado também, tá? Então, você precisa aí prestar atenção, porque tem muitas figuras, né, muitas faces dessa imagem que você não vai conseguir ver, porém você precisa saber que cada uma delas tem as suas faces opostas. Então, quando eu questionar quantas faces tem a figura, você não pode apenas contabilizar as faces que você vê. Você precisa identificar, através do seu raciocínio lógico, as faces que você não vê, tá bom? O trecho da reta produzido pelo encontro de duas faces chama-se aresta, né? Essa daqui, ó, essa reta que vai de um vértice a outro. O bloco retangular possui 12 arestas, né? Uma, duas, três, quatro, e assim vai.
Localiza-se nas caixas de fósforo o ponto de encontro dessas arestas, que é chamado de vértice, que é essa junçãozinha aqui, ó. Cada um desses encaixes, cada uma das quinas, né, ó. Essa quinazinha aqui, ó, é chamado de vértice, tá vendo? Cada uma dessas quinas, aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá? São os nossos vértices, tá? O ponto de encontro das arestas é um vértice. O bloco retangular possui 8 vértices. Confira na caixa de fósforo, todo poliedro possui faces, arestas e vértices. Veja ao lado a foto de um dado que tem a forma parecida com um cubo. Troque ideias com seus colegas, a gente não vai poder colocar isso nesse momento. O cubo é um poliedro? Sim, né? A classificação do poliedro nós aprendemos na aula passada, e o cubo, sim, ele se enquadra nos padrões de um poliedro. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices ele possui? Então, as faces a gente observa, ó, uma, se tem uma face de cima, tem a de baixo. Se tem desse lado, tem do outro. Se tem essa da frente, tem outra atrás. Então, vão ser 6 faces, né? Uma, duas, 3, 4, 5, 6. São 6 faces, né? 12 arestas, que são essas retas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque essas mesmas arestas que tem aqui, tem lá embaixo, né? Então, ó, aqui de baixo. Então, fica mais fácil contando por aqui. Lembre-se que tem que contar essa junção daqui. Vamos contar de novo? Ó, 1, 2, 3, 4, certo? 4, 5, 6, 7, 8. E mais 8, e mais 4 aqui embaixo, tá? Então, aí a gente tem 12 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? As arestas são essas quinas que nós temos aqui. Qual é a forma das faces desse cubo? Ou seja, que figura geométrica plana ele parece? Quadrados, né? Ele tem, o cubo é formado por vários quadrados, certo? Pronto, aqui vai ficar bem claro para vocês verem, ó, ponto e retas. Vamos aproveitar as faces, arestas e vértices do cubo retangular para compreender melhor 3 figuras básicas para o estudo de geometria: ponto, reta e plano. Observando os encontros das arestas, chegamos à ideia de ponto. Ó. A aresta é a reta. Aí, juntando duas retas, a gente tem um ponto de ligação. É o ponto que une essas duas arestas. Vamos representar um ponto com uma marquinha no papel para dar nome a esses pontos, usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, sempre que a gente estiver construindo uma figura geométrica, né? Essa figura em terceira dimensão, dá para a gente ver bem direitinho quantos pontos ela tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos, certo? Como se chamam esses pontos? Para a gente nomear um ponto, para a gente dar nome a um ponto, a gente usa letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, você decide aí os nomes que você vai escolher para atribuir a esse ponto, lembrando que, obrigatoriamente, essas letras precisam ser maiúsculas, tá bom? Imagine uma aresta do bloco retangular prolongando-se, ou seja, sendo esticada um pouco mais, sendo desenhada um pouco mais, infinitamente, como essa figura ao lado. Veja que aqui ele traçou uma reta, passando por uma de suas arestas, e veja que ele colocou reticências de um lado, reticências do outro. O que é que isso significa? Que essa reta é infinita nos dois sentidos, né? Ela não para de crescer. Aqui ele desenhou um pedaço, mas como ele colocou reticências, eu estou te dizendo que ela vai ao infinito, ok? Você imaginou uma reta. Usaremos as letras minúsculas do nosso alfabeto para dar nome às retas. Então, veja por que existe essa diferenciação. Para nomear pontos, a gente usa a letra maiúscula.
Para nomear retas, a gente usa letras minúsculas. Então, se você bota no nome de um ponto um B minúsculo, tá errado, tá? Porque letras minúsculas são utilizadas para dar nome à reta. Para dar nome a ponto, a letra tem que ser maiúscula. Então, não esqueça, tá bom? Vamos lá, olha só. Um trecho de reta limitado por dois pontos, como uma aresta do bloco retangular, por exemplo, chama-se segmentos de reta, certo? Olha só, a nossa reta, ela é infinita nos dois lados, tá? Isso aqui é uma reta aberta, ó, certo? Ela está infinita nos dois lados. Então, ela não tem fim nem de um lado nem do outro. Como é que essa reta se chama? S. S minúsculo, tá? Essa daqui é uma reta T. Ela também é aberta, ela é infinita nos dois lados, tá? Então, se eu for construir uma figura geométrica, eu preciso desenhar um segmento de reta, ou vários segmentos de reta, que começa num ponto e termina exatamente no outro. É como se nós estivéssemos tirando pedaços dessa reta que é tão grande e é infinita, né? Então, a gente tem uma reta infinita nos dois lados e eu preciso desse segmento aqui para construir o nosso bloco retangular. Então, eu vou pegar, ó, de A a B é um segmento de reta, aí de B a C seria outro, de C a D e de D a A, tá vendo? Então, é essa junção de retas aqui, de segmentos de reta, que formam as construções geométricas, tá certo? E aí a gente tem a representação do segmento de reta, você coloca acima, né, do ponto, esse segmento de reta vai do ponto A até o ponto B. Então, aqui ele colocou uma reta fechada, tá vendo? Esses pontinhos pretos aqui representam que existe um fechamento naquela reta, ou seja, ela tem um tamanho exato. Ela começou no ponto A e ela termina exatamente no ponto B. Ela não é aberta como a reta S, nem como a reta T. Você está tirando um pedaço dessa reta. E como é que eu identifico esse pedaço? Esse pedaço começa no ponto A e termina no ponto B. Então, essa é a nomenclatura que a gente utiliza para representação de um segmento de reta, tá bom? Segmento de extremidades, né? Ou seja, você tem aqui um segmento que começa no ponto P e vai até o ponto Q, né? A gente faz representações também. Segmentos de extremidade de C a D, ó, tá vendo? Começou em C e foi até D. Então, são várias representações que a gente tem para determinar. Quando ele fala de extremidades, é porque ele vai até os extremos da reta, certo? Ou seja, ela começa em P e termina em Q. Veja que ele não tem o fechamento que os outros têm. Porque você não está falando das extremidades, então ela vai de um ponto a outro da sua reta. Ela é uma reta infinita? É, mas ela começa no ponto C e termina no ponto D. Então, você está dando aí um começo e um fim para essa reta, né? Já que no segmento, você está delimitando aquele pedaço especificamente que você quer, certo? Então, assim, a gente vai vendo devagarinho essas noções básicas de geometria, mas elas são bem simples, né? Da gente ir se habituando com elas, tá certo? E o que seria um plano? Um plano é tudo que a gente escreve em cima, né? O quadro é um plano, o caderno de vocês é um plano, né? Ó, por fim, imagine uma face de bloco retangular prolongando-se indefinidamente com uma figura do lado. Você imaginou um plano, ou seja, o plano é uma outra figura fundamental da geometria. São objetos, né, ou são lugares onde a gente vai realizar atividades. Então, esse bloco retangular poderia ser caracterizado como um plano. Por quê? Porque dentro dele nós vamos colocar objetos, a gente vai fazer cálculos matemáticos. Então, é nesse plano que eu vou trabalhar. Já esse aqui, ó, o plano precisa de uma representação. A mais usual é a utilizada abaixo, mas é preciso ter em mente que o plano é ilimitado. Aqui a gente tem um plano beta. Para nomear plano, então vamos recapitular. Para dar nome a ponto, a gente usa a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? Para dar nome a reta, a gente usa a letra minúscula do nosso alfabeto. E para dar nome a um plano, a gente utiliza letras gregas do nosso alfabeto, tá? Então, na maioria das vezes, a gente pode usar alfa, beta ou gama.
São as três que a gente utiliza com maior frequência para nomear planos. Então, vamos recapitular de novo. Se eu perguntar a você, pessoal, como é que eu dou nome a um ponto? O que é que você me responde? Com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Pessoal, como é que eu dou nome a uma reta? Com letras minúsculas do nosso alfabeto. Como é que eu dou nome a um plano? Eu uso letras gregas do nosso alfabeto. As mais conhecidas são alfa, beta e gama. O gama é um Yzinho, tá? Aqui não tem, tá falando só de alfa e beta, mas a gente encontra planos também com a definição de gama, tá bom? Portanto, os elementos de um poliedro encontrado são os pontos, né, que são os vértices dessa figura, as retas e segmentos de reta, né, que são as nossas arestas, e o plano, né, que são gerados pelas faces. Então, aqui, ó, isso aqui é um plano, isso aqui é outro, ou seja, a gente vai realizar atividades nesses lugares. Planificação de alguns blocos retangulares. Se você tiver disponibilidade, né, puder pedir à sua mãe, é interessante que você abra ou você desmonte algumas caixas, alguns blocos retangulares de formatos diferentes, para que você possa ver a estrutura, né, a dobradura que se realiza. Caso nós estivéssemos presencialmente, esse seria o momento de construção, né, onde nós iríamos construir caixas, onde nós iríamos desmontar caixas, para que a gente pudesse verificar cada dobradura, né? Porque não é porque é um retângulo, um bloco retangular, que a gente vai ter a mesma dobradura para a sua construção. Pode ser que se faça com dobraduras diferentes, tá? Então, se você tiver aí a sua disponibilidade, alguma caixa de perfume, a caixinha de chá, uma caixa de fósforo, é interessante que você abra essa caixa e veja quais foram as dobraduras utilizadas para que ela fosse construída. E agora a gente vai, né, para a nossa atividade da semana, onde eu quero nada mais, nada menos do que a sua observação. Só isso, nada mais. Então, veja. Nós temos aqui 3 poliedros, que é o cubo, o paralelepípedo, que é a caixa retangular, e uma pirâmide de base quadrada. Tá? São esses 3 poliedros que a gente tem. Aí eu quero saber quantas faces cada um deles tem, o A, o B e o C. Lembre-se que a face é isso aqui, ó, a figura plana que aparece. Então, eu tenho uma, duas. Lembre-se de contar aquelas, mas aqui, como a figura está cortada, dá para você ver todas as faces. Tá? Então, quantas faces tem o cubo? Quantas faces tem o paralelepípedo? Uma, duas, vamos ver, né? E a pirâmide quadrada. Depois eu quero ver os vértices. Vértices é a esquina da figura, tá vendo? O ponto, ó. 1, 2, 3. Vamos ver se você descobre quantos vértices tem cada uma dessas imagens. E depois eu quero ver as arestas. As arestas é essas retas aqui, ó. 1, 2, certo? Vamos ver se você descobre. Eu quero face, vértice e aresta de cada uma dessas figuras. Do cubo, do paralelepípedo e da pirâmide, tá bom? Segundo quesito, observe a figura e responda. A figura é plana ou não plana? Essa figura amarela. Você vai colocar para mim, plana, não plana. Qual é o número de vértices? Ou seja, quantas quinas ela tem? Uma, duas, três, quatro. Fica aí a seu critério terminar de contar. Quantas são as suas arestas? Arestas são essas retas aqui, ó. Uma, essa aqui é outra. Tá vendo? Cada uma dessas daqui é uma aresta. Vamos ver se você descobre quantas tem. Quantas faces? Faces é isso aqui tudinho, ó. Uma face, duas, a face da base, ok? Quantas faces são retângulos? Quais dessas faces aqui são retângulos? Quantas temos? Não sei também. Certo? Então, preste atenção. Qual dessas faces aqui são retângulos? Porque tem algumas aqui que não são retângulos, tá bom? Quantos lados tem cada uma das faces que não são retângulos? Ou seja, porque a gente não vai descobrir quantos retângulos tem?
né? Vamos dizer que tenha 5 retângulos. E quantas faces a gente tem nessa figura que não é um retângulo? 3, 4, 5, tá bom? Essa questão toda se faz olhando para essa imagem e revendo o que a gente já trabalhou. Se é uma figura plana ou uma figura não plana, o que é vértice, que é essas quinas da figura, a aresta, que é a reta de um vértice a outro, as faces, é essa figura geométrica aqui, que é utilizada como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Eu quero saber quantas faces dessa é retângulo e quantas não são, ok? Terceiro quesito, observe os polígonos A, B, C e D. Quais e quantos desses polígonos são necessários para forrar o esqueleto desse poliedro? Vou tentar por esse, por exemplo. Olha só. Tente analisar a base dessa pirâmide, certo? A base dessa pirâmide seria essa. Seria um retângulo? Seria um quadrado? Ou seria, deixa eu ver aqui número é isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um heptágono, tá? Qual dessas aqui seria a base? Não precisa você saber o nome não, tá? Então, vamos dizer, porque a gente tem que começar pela base, tá? Então, vamos dizer, eu vou precisar de quantos desses para fazer a minha base? Vamos dizer que a minha base seja essa. Então, eu preciso de um desse aqui para botar na base. Então, um D. E para montar essa parte de cima aqui, que figura geométrica é essa? Vamos dizer que seja esse quadrado. Então, quantos desses eu vou precisar? Uma, duas, três, quatro. Aí você vai colocar, por exemplo, se a base fosse a letra D, aqui nessa base aqui de baixo, certo? Fosse a letra D, então eu vou precisar de um D, 5, C, por exemplo, se fosse, certo? Esse daqui, ó, qual é a base dele? A base dele é um quadrado? A base dele é um retângulo? Qual é a figura da base? Quantos desses você vai precisar? Certo? Então, vamos analisar bem direitinho. Você vai me dizer quantos de cada um você vai usar. Eu vou, olha, professora, nesse terceiro aqui, eu vou usar 3B, ou seja, 3 quadrado, e 5 desse aqui, 5A, certo? Então, vamos ver se você consegue raciocinar. É como se a gente estivesse desmontando a nossa caixa, né? E aí eu quero saber quantos de cada uma dessas figuras eu vou precisar para montar cada um desses, tá? Então, professor, olha, na segunda figura, eu preciso de 5C e um D, por exemplo, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem aí identificar. E nesse quarto quesito, é um trabalho de observação e de encaixe. Preste bastante atenção e olhe a caixa que nós temos aqui, esse bloco que nós temos aqui. Analise bem direitinho esse bloco e me diga qual é a figura que eu tenho disponível que vai encaixar nesse bloco. É como se a gente estivesse fazendo aí um encaixe de quebra-cabeça, um Lego, né? Então, eu tenho essa peça aqui e eu quero encontrar o encaixe dela. Qual dessas peças ia encaixar ali? Será que seria a letra A? Será que se a gente pegar essa caixa, essa caixa mesmo, essa peça, será que ela vai caber direitinho aqui? Né? É só você marcar um X e me dizer, professora, a peça que encaixa é a letra D, a letra B, tá? Só isso. É isso que a gente tem para realizar essa semana. Um trabalho falando sobre esses blocos geométricos, esses blocos regulares, essas figuras geométricas, essas noções primitivas de arestas, de faces, de vértices, certo? Então, vamos ver se vocês realmente conseguiram entender. Respondam toda a atividade e depois a gente volta para corrigir.